Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Ana Carolina, esse aqui é meu canal e hoje eu quero conversar um pouco com vocês, contando qual foi a minha experiência nesse primeiro semestre de psicologia, como foram as minhas notas, o conteúdo em si, o que eu estou achando, se eu me encontrei nesse curso de verdade. E no final das contas também, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo também falando as diferenças do curso de Direito pro curso de Psicologia. É óbvio que é igual comparar água com vinho, mas muitas pessoas me perguntam essas diferenças. Então se você tem vontade, comenta aqui embaixo. E também já vai dando like no vídeo, se inscreve no canal. E não esqueça, você pode sentir à vontade pra comentar sobre qualquer parte do vídeo. Porque uma coisa que eu falo, o vídeo, porque, gente, eu sou o tipo de pessoa que eu não assisto vídeo, eu escuto o vídeo e leio os comentários. Então é muito importante que vocês postem comentários. O vídeo acontece mais na caixa ali de comentários do que no próprio vídeo. Então sintam-se à vontade pra compartilhar também a experiência de vocês, principalmente se você é um estudante de psicologia ou tem vontade de estudar psicologia e tal. Mas sem mais enrolação, vamos lá direto pro vídeo. Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo também pros amigos. Mas chega de enrolação, dessa vez é verdade, e bora lá. Então tá, vou contar pra vocês quais foram as minhas primeiras impressões. Eu vou tentar ao máximo não comparar esse curso com o de Direito. Eu já ia começar falando uma comparação aí do curso de Psicologia com Direito, mas eu vou focar só em Psicologia nesse vídeo. Se vocês querem que eu faça comparação, daí eu faço vídeo de comparação. E tá, eu prometo que eu vou tentar falar um pouco mais devagar nesse vídeo. Mas primeira coisa, a maioria dos cursos, o pessoal fala, ai, o primeiro semestre é aquelas matérias chatas de introduções que não tem muito a ver com o curso e tal. E normalmente é assim mesmo, no meu curso de Direito foi assim. Porém, no curso de Psicologia eu já não senti tanto isso. Eu senti que no primeiro semestre... Calma, antes de tudo eu vou falar quais matérias que eu tive, se eu lembrar de todas. Eu tive neuroanatomia, eu tive história das ideias psicológicas, que eu vou explicar pra vocês o que é essa matéria. Eu tive antropologia, eu tive estatística, eu tive estágio básico e eu tive filosofia. Eu falei filosofia? Talvez eu tenha esquecido nenhuma, mas eu acho que eu não esqueci. Como foram essas primeiras matérias e do que elas se tratavam? Vamos começar lá da neuroanatomia. A neuroanatomia a gente tinha no setor de biológicas, ou seja, era em outro prédio, era em outro campus, não era no campus que eu ia estudar as matérias no geral. A gente ia pra outro lugar da cidade onde fica o campus de biológica. E lá a gente via corpo, parte de corpo, a gente tipo tinha aulas de laboratório, que você tem que usar jaleco, e você vê lá os pedaços, pessoas e tal. Tem aula em sala de aula normal e tem a prova. Funcionava basicamente assim. O primeiro horário de aula era teórico e depois a gente ia pra prática, onde você tinha que colocar o jaleco. Meu professor era um professor muito bom e a gente estudou literalmente anatomia, não tem nada demais. Foi pegar o livro lá e estudar, tipo, ai, a meninge, ai, o telencéfalo, o mesencéfalo. E o meu professor, ele deu uma abordagem mais funcional da coisa do que uma abordagem mais, sei lá, fisiológica, não sei se posso falar assim, amigos de biologia me corrijam aí embaixo, mas por exemplo, ele falou lá, quando ele falou da amígdala, ele não falou necessariamente da estrutura, das células e não sei o que, não, ele falou, gente, vamos falar aqui de luta e fuga e tal, ou seja, ele trouxe bem pra exemplos práticos, todas as aulas tinham muito exemplos práticos de neuroanatomia. Então era porque o professor era muito bom, o professor era muito legal e as aulas eram muito boas mesmo, eram aulas gostosas de ir, o professor fazia piada e tal, eu me senti muito em casa, eu me senti muito perto do que eram as aulas do ensino médio em si. É claro que o conteúdo é bem mais aprofundado e tal, só que eu acho que como era uma matéria que eu já tinha, que era biologia, e o professor era mais extrovertido, fazia piada e tal, eu me senti mais acomodada, eu me senti mais em casa com essas aulas de neuroanatomia. Então foram aí aulas bem bacanas e eu terminei o bimestre com uma média de 80, 85, alguma coisa assim, não lembro. Agora vamos falar um pouco de história das ideias psicológicas. O Alexandre, que me deu essa matéria, era o professor que deu essa matéria, com certeza ele foi meu professor favorito da faculdade, porque ele tinha uma metodologia impecável, dava pra ver que ele realmente ia pra dar aula, ele tinha gosto, ele fazia os slides, ele mandava os e-mails muito explicados pra gente. E o que a gente aprendeu nessa matéria? A gente aprendeu sobre os filósofos em geral, John Locke, a gente aprendeu sobre Sócrates, Platão, mas o professor, ele claro que trazia pra um lado da psicologia tudo isso, ou seja, mente e corpo
E a gente tinha muita aula sobre isso e ele acabou não dando prova, ele deu 2 trabalhos. Em um trabalho eu acho que a gente foi com 97 e no outro trabalho a gente foi com tipo 7. A gente acabou indo mal no segundo trabalho porque a gente não colocou as fontes super que o professor queria, então a gente não foi bem no segundo trabalho, mas no primeiro fomos bem, que não foi individual, foi em grupo. Então, História das Ideias Psicológicas, basicamente você vai fazer um estudo de filosofia e trazer o que esses filósofos trouxeram pra parte de psicologia, basicamente. A minha faculdade foi basicamente assim. E como funcionavam as aulas de História das Ideias Psicológicas? Antes da aula sempre, o professor enviava um e-mail com os textos que ele pedia pra ler, e os textos que ele mandava eram sempre tranquilos. Às vezes ele enviava tipo 5 textos, mas cada texto tinha tipo 3 páginas pra ler, então dava pra dar conta. E daí na aula o professor, enfim, falava um pouco e daí começava a fazer tipo uma rodinha e cada um discutia. Ele chamava um nome de uma pessoa por chamada e falava: você poderia, se tiver vontade, de conversar um pouco sobre o que você achou do texto? E a partir disso a gente começava uma discussão em sala de aula, e depois dessa discussão a gente se organizava em grupos e ele colocava algumas perguntas no quadro e a gente tinha que responder essas perguntas em grupo. Eu achei que essa foi uma aula, tipo, sensacional. Eu amava ir pra essa aula, uma aula incrível. E o professor Alexandre, gente, sério, todo mundo ama ele. Ele é um professor muito bom. Então, se você pretende cursar Psicologia na Federal, eu espero que o Alexandre esteja na sua grade. Agora, vamos falar sobre um pouco de estatística. Gente, tem matemática em psicologia? Por mim, deveria ter estatística em absolutamente todos os cursos da vida que tem pesquisa no meio. A psicologia tem pesquisa no meio. E estatística, gente, eu fiquei apaixonada. E também foi uma matéria que eu me senti muito abraçada, que eu me senti muito em casa, porque era muito parecido também com, tipo, a questão de escola, no sentido de que você sabe o que tem pra estudar, porque é exata. E vocês vão entender o que eu tô falando daqui a pouco. Então, como funcionava? A gente ia pra aula, a professora dava a matéria, sempre ela separou em capítulos, então tinha vários capítulos e ela disponibilizou um material pra gente, que ela ficava enviando por e-mail pra gente, e durante a aula ela explicava tudo, e em algumas aulas a gente passava as aulas fazendo exercício. Essa matéria eu fui com 10 nas 2 provas, então eu mandei bem, eu terminei com 10 no boletim, nessa matéria de estatística, e acabou sendo super bacana. Eu me apaixonei pelo conteúdo, e quando eu pesquiso artigo pra trazer aqui no canal ou pro curso que eu lancei, pra quem não sabe, em maio eu lancei um curso com métodos de estudos, e eu pesquiso artigos pra falar as coisas que eu falo lá. Gente, você encontra muita estatística. Em tudo na tua vida você vai encontrar estatística. Então, se você ainda não teve estatística e na tua grade lá do curso que você quer fazer na faculdade tem estatística, estude muito bem desde o primeiro dia. Porque, gente, vai virar uma bola de neve se você não se esforçar pra estudar bastante e mandar bem. E você já sabe que no seu curso vai ter estatística, vai estudando a parte básica em casa, final de semana, feriado, antes de começar suas aulas, se você vai ter estatística, porque é punk, é pesado, é muito difícil. E lá na Federal ainda, lá na UFPR, gente, é muito difícil mesmo. Só que a professora, ela ajuda muito a gente o máximo que pode. Dá calculadora pra usar na prova, a gente pode usar resumo na prova, mas mesmo assim, chega na hora da prova e a gente fica um pouco nervoso. Mas eu achei muito legal mesmo essa matéria, eu fiquei feliz de ter no meu currículo, tanto que nos meus Estúdio Vlogs eu estudei muita estatística. Eu acho que vocês até perceberam isso, porque todo mundo fala: Luana, você só tem estatística? Mas era porque era uma das minhas favoritas de se estudar. Agora vamos pra filosofia. Meu professor era, tipo, muito tranquilo com a vida, assim, então as aulas deles, basicamente, a gente aprendeu funcionalismo, a gente aprendeu behaviorismo e a gente aprendeu também sobre psicologia evolutiva ou evolucionista. Tem um jeito bem certo de falar, é um dos dois, eu vou deixar aqui na tela qual é o jeito certo de falar. Tem um jeito certo e um jeito errado, ou evolutiva ou evolucionista. Mas enfim, foi também uma matéria que eu me senti extremamente deslocada, eu não vou mentir pra vocês, e eu não tinha vontade de ir pra essa aula também. E outras pessoas da minha sala também não tinham vontade de ir pra essa aula por causa da didática do professor. Era um professor que, como... Enfim, eu não tô aqui pra falar do professor nesse vídeo, mas foi uma matéria que era difícil de estudar, era confuso, talvez por causa dos textos que o professor passava, mas que nem eu falei, não tô aqui pra apontar dedo pra professor nenhum, mas foi uma matéria que eu não gostava de ir, não gostava mesmo. Se eu pudesse, coisas que eu fiz nessa matéria, que eu não minto, vocês sabem que eu sou totalmente transparente pra vocês. Várias vezes eu pedi pra meus amigos assinar meu nome, e várias pessoas fizeram isso também na sala. Tipo, quando eu falo várias, é tipo várias mesmo. É coisa de ter 50 alunos e ter aula deles que tipo iam 10 pessoas, e olha lá. Mas no final das contas, na prova eu acabei indo super bem, eu estudei bastante pra essa matéria, embora eu não gostasse de ir pra essa aula e eu não gostasse do conteúdo dessa aula. Na verdade, assim, ó, o conteúdo dela eu gostava em si,
só que eu não gostava da aula. Acho que vocês entenderam. Então é claro que a gente encontra isso na faculdade, tá? Mesmo no curso que a gente gosta, mesmo no curso que a gente tá realizado, a gente vai encontrar esse tipo de professor que a gente vai ficar tipo... Mas faz parte, mas graças a Deus deu tudo certo e eu passei, se eu não me engano, com média 90 ou 95 nessa matéria. Foi uma matéria confusa, é isso. Eu tô saindo do primeiro semestre meio confusa quanto às coisas que eu aprendi supostamente nessa matéria. Ah, estágio básico. Eu não sei se eu falei pra vocês, mas eu tive essa matéria. Não sei se eu falei lá no começo do vídeo. Estágio básico era uma matéria também que eu tinha zero vontade de ir pra aula e funcionava da seguinte forma. Toda quarta-feira a gente tinha aula, só que o professor, ele deixava a gente fazer aula. Então, basicamente, cada aula era uma turma que apresentava e criava dinâmica, porque tinha sobre várias coisas diferentes. Por exemplo, a gente aprendia sobre as várias vertentes da psicologia, então tinha vários grupos e cada aula um grupo ficava encarregado de decidir o que a gente ia fazer basicamente na aula. E toda sexta-feira de manhã a gente tinha aula prática, que era, por exemplo, a psicologia clínica, a psicologia hospitalar, quer dizer, conseguiu pra gente ir lá no hospital de clínicas pra ir lá visitar e tal, só que não era obrigatório. Agora eu vou falar de outra matéria que eu tive e eu não quero falar dessa matéria, ok? Eu não quero, não faço questão. Brincadeira. É antropologia. E por que eu deixei essa matéria por último? Porque foi uma das matérias que eu mais me senti dentro da faculdade. Mais me senti, tipo, estou fazendo uma faculdade. Ferrou, irmãozinho. Porque, primeira coisa, a professora era punkzona. Ela era muito boa, mas ela era muito exigente. Ela dava textos enormes pra gente, tipo, enormes mesmo, tipo, 200 páginas pra ler, sei lá, 120 páginas, 100 páginas, 90 páginas em espanhol, daí dava, sei lá, ela dava muita coisa pra gente ler. E uns eram ok, vários textos eram bons. Inclusive, um texto que eu indiquei nos meus stories pra vocês sobre o peso de ser muito gordo foi um texto que me abriu muito a cabeça sobre a gordofobia. Enfim, foi ela que indicou, mas era punk, gente. E a prova dela foi punk, gente. Foi aquela prova que eu fui mal, mudei mais estudo, estudei um monte, fui mal na segunda prova também. No final das contas, essa professora aprovou todo mundo com média 5. Eu não entendi até hoje direito, porque a média da minha faculdade é 7. Só que todo mundo que tirou acima de 5, ela aprovou. No caso, eu fui com 5 e 8, se eu não me engano. Foi uma matéria que eu levei pau e eu pensei muito, gente. Essa matéria deu um tapa na minha cara, fez eu acordar de que... Basicamente foi assim, carinha, agora você vai ter que estudar muito mais do que você pensava que teria que estudar numa faculdade e vai ter que ter muita mais responsabilidade. Então foi uma matéria que eu, tipo, levei um mijão, gente, vocês não estão entendendo. Tanto que pro próximo semestre agora que vai começar, eu tô, tipo, mega preparada mesmo. Tô, tipo, super animada pra estudar o máximo por causa dessa matéria. Então eu acho importante a gente levar esses tapas na cara e a gente cair de cara no chão nessas matérias difíceis e a gente mal em algumas matérias, talvez, que a gente levava achando que dava certo, para a gente aprender e tomar vergonha na cara. E que nem eu falei, essa matéria era uma matéria muito diferente, gente. Até hoje eu ainda tô pensando, tipo, dá uma vontade de eu voltar a fazer antropologia só pra... eu aprendi o que essa professora quer pra eu ir bem na prova dela. Teve várias pessoas na sala que foram muito bem nas provas. E, gente, eu vou aproveitar pra falar uma coisa aqui. O lugar que a pessoa passa no vestibular não quer dizer nada, tá? Porque tem várias pessoas que passaram, tipo, quase em último e mandaram super bem em todas as matérias. E tem várias pessoas que, tipo, passaram em primeiro lugar. Não passaram em primeiro lugar, eu nem lembro quem passou em primeiro, mas passaram, tipo, entre os 5, entre os 10... e ficaram lá patinando, que nem foi o meu caso em algumas matérias. Eu passei em 6º lugar, mas, por exemplo, em antropologia eu levei o pau. Foi uma matéria que eu tive em antropologia, gente, era o seguinte. A gente aprendia sobre antropologia. A gente leu muito Moss, que eu falava mouse, porque eu acho, porque se escreve literalmente mouse, mas é o Moss. E é uma matéria que, tipo, toda aula a gente sai, tipo, meu Deus do céu, acho que vou me matar. Porque ela abre muito seus olhos, ela abre muito tua cabeça e fica, tipo... caraca, tudo é uma construção social. E justamente por causa de antropologia e por causa também de estágio básico um pouco, não vou mentir, foram matérias do primeiro período que eu achei fundamentais, que eu já me achei dentro, tipo, da psicologia. Porque a gente estuda assuntos, a gente estudou sobre escarificação, a gente aprendeu, tipo, mutilação entra no meio, sobre gordofobia, sobre dimorfismo, né, de morfofobia, alguma coisa assim, que é tipo anorexia e tal, e você não gostar do seu corpo do jeito que ele é, e sobre questões também de gênero a gente aprendeu. Então, gente, se eu fosse fazer uma prova de Enem, eu tava, tipo, com muito conteúdo pra fazer uma questão, porque caiu várias coisas da atualidade, vários desses problemas sociais, e a gente aprendeu muito sobre isso. Então foi uma das matérias, eu acho, que mais fez eu crescer, mais me abriu o olho, mais mostrou, tipo, você tá dentro de uma faculdade, playboyzinho, entendeu? Larga a mão disso daí e começa a estudar que nem gente grande. Mas, no geral, o que
Eu acho que eu falei de todas as matérias, né? Falei de todas. Acho que sim. Então, se eu esqueci de alguma, eu comento depois aqui embaixo no box de informação. O que eu achei no geral, assim, do primeiro período de psicologia? Era o que eu tava imaginando? Foi melhor do que eu tava imaginando. Eu pensei que ia ser muito mais chato. Em algumas matérias, que nem eu falei, foi muito chato. Mas, gente, eu acho que é uma coisa muito pessoal. Tem coisa que você fica tipo, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus do céu. Esse tipo de matéria eu não sei, não me desce, não tô entendendo. O que tá acontecendo aqui? E você vê que eu tive que ter muito mais responsabilidade. E o próximo semestre eu me comprometi com uma coisa que eu vou ir em todas as aulas, mesmo as aulas que eu não gosto, porque eu preciso crescer nisso. E eu tô compartilhando com você aqui. Porque eu tenho que tomar vergonha na cara. Mesmo a matéria que eu não gosto, eu vou tá lá. E mesmo se o professor estiver falando um monte de coisa que eu tiver, meu Deus, não tô entendendo nada, eu vou tá lá não entendendo nada. Eu, tô prometendo isso em vídeo pra vocês, hein? Faculdade é diferente de escola, então acho que tem muita gente que aponta o dedo sem falar absolutamente nada. Eu sou extremamente transparente com vocês e eu sempre vou ser. Porque eu tô aqui pra mostrar pra vocês que eu cada dia quero evoluir, quero ser uma pessoa melhor, e tudo que eu falo pra vocês são coisas que pra mim tá funcionando pra essa minha evolução, sabe? Que eu vejo que, nossa, eu evoluí nisso. Então uma coisa que eu tô falando aqui é justamente ter passado isso nessas matérias e ter acordado um pouco de, Luana, você tem que ser uma pessoa mais presente em algumas matérias, mesmo que você não goste dela. Mas, resumindo todo o pepino da história, eu gostei e foi melhor do que eu esperava, e também fez eu aprender muito sobre vida de universitário e as responsabilidades de um universitário, e eu tô muito mais afiada pro próximo semestre, tô muito mais animada de dar o meu melhor, porque às vezes a gente pensa, vou dar o meu melhor, aí no começo você dá e depois você vai meio que deixando de lado, entendeu? E eu quero mudar isso, eu quero dar o meu melhor no começo até o fim, eu não quero desistir disso, e eu tô compartilhando isso aqui pra vocês porque eu quero que vocês vejam meus defeitos e vejam essa minha parte, tipo, não sou 100% uma pessoa, tipo, um ET, entendeu? E eu quero compartilhar com vocês porque eu gosto quando vocês conseguem ver que eu evoluí e eu trazer pra vocês as ferramentas que eu usei que me fizeram evoluir. Porque não basta eu chegar aqui e sou uma pessoa perfeita. Sério, eu tô muito motivada mesmo pra pegar esse segundo semestre e ir muito bem. Eu quero sair com pelo menos uma média de 85 em todas as matérias, porque tem matéria, gente, que eu juro, é impossível você tirar uma nota muito alta, porque tem matéria punk, que nem foi antropologia, que mesmo eu me esforçando muito, dando o meu melhor, não foi. E agora eu vou mudar para que no próximo semestre eu consiga dar conta de tudo. E eu vou compartilhar com vocês, é claro, tudo. Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Dá like no vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.